Ok? Pois bem, galera, vamos continuar aqui a- as nossas aprendendo VBA aqui e vamos ensinar a utilização de chamada de subrotinas, né? Então, o nome sub ali vem associado a uma subrotina, ela pode ter ou não um argumento de entrada. Então, a subrotina que a gente chama de principal, que é a que aciona outras subrotinas, ela tipicamente não tem nenhum argumento de entrada, ela não precisa de nada. Quando uma subrotina tem argumentos de entrada, é porque ela está sendo chamada por outra subrotina, por uma função, enfim. Então, o que são, na verdade, essas subrotinas, né? Vamos supor que você precise fazer um procedimento, você tem um procedimento que você vai precisar repetir várias vezes no seu programa, é conveniente muitas vezes que você elabore uma subrotina para que ela conta. Então, para aquele procedimento. E aí, quando você precisar executar aquele procedimento, você chama a subrotina, dá os argumentos de entrada, ela faz o que você precisa e te retorna os argumentos de saída, ao invés de você ter que ficar programando em um código único, né, em uma subrotina única. Você, na verdade, pode ter uma subrotina acionando outra subrotina. Então, vamos ilustrar de forma mais simples aqui o funcionamento dessas subrotinas. Então, a gente vai lá para o nosso Excel VBA, né? Option explicit, aquela coisa sempre. Então, nós temos uma sub, que eu vou chamar de principal 3. Observem que essa subrotina não tem argumentos de entrada, ok? Então, não tem nada aqui alimentando ela. Então, ela é uma subrotina principal, né? Então, vou começar aqui com o exemplo de cima, que é mais simples. Crie uma subrotina que eleve um número ao quadrado. Em uma subrotina principal, chame a subrotina criada para calcular o quadrado do número. Então, nós vamos ter duas subrotinas, né? Uma primeira principal e uma segunda que eu vou chamar de quadrado. Essa subrotina quadrado, diferente da principal, ela tem dois argumentos, um de entrada e um de saída. Eu vou até colocar A e B aqui só para ilustrar. Os números podem ser totalmente diferentes, né? Então, por exemplo, a subrotina principal. Eu vou ter dois argumentos A e B como double, são valores reais. Então, vamos lá. Eu vou ler o meu argumento A, que está na célula 53, linha 2, coluna 2. Linha 53, coluna 2. Ok? Eu poderia fazer B igual A ao quadrado. Ok? Mas, na verdade, eu quero chamar uma subrotina que faça essa conta para mim. Então, obviamente, esse caso aqui não faz muito sentido, porque é muito simples, mas é para ilustrar como é que isso funciona. Então, eu posso dizer que eu posso chamar col quadrado A e B. Ok? E quando escrever agora o resultado, 54, coluna 2 igual a B. Então, o que ele fez? Ele leu A e quando ele chegou aqui, ele chamou subrotina quadrada. Ou seja, dessa linha de programação, ele está informando para a subrotina que o A tem um determinado valor, que ele leu, e ele vai retornar com B da subrotina quadrada. Okay? Na subrotina quadrada, a gente vai colocar que B é igual a ao quadrado. Beleza? Então, só para colocar aqui, B é igual a ao quadrado. Então, ele chama a subrotina, entra dentro da subrotina, faz os procedimentos todos que tem dentro da subrotina, modifica as variáveis que tem para modificar e quando ele terminar a subrotina, ele volta ali para o programa principal na linha seguinte. Aí, na linha seguinte, ele já vai saber, ele já vai ter executado a subrotina quadrada, ele sabe quem é o valor de B e ele escreve. Então, observe que, por exemplo, quando eu vou executar aqui, eu executo, e ele vai ter escrito que o quadrado de 3 ali é 9. Né? Observe que se o cursor estivesse acionado na subrotina quadrado, como ela tem argumentos de entrada, ela não pode ser executada sozinha. Na verdade, ela é chamada por outras. Então, observe. Caso eu tente executar, ele me pergunta, olha, quem é a subrotina que está chamando esse quadrado? Porque na verdade, quem é a subrotina que você quer executar, que não tem argumentos de entrada? No meu caso aqui é a principal, eu executo e ele faz o procedimento ali também. Então, lembrando,
O uso das subrotinas é fundamental, muito importante para a gente. Tá? Vamos lá, vamos supor que a gente tem aqui um procedimento, por exemplo, que é o de troca de linhas. Né? O procedimento de troca de linhas demanda algumas linhazinhas de programação aí nossas. Né? Troca de linhas de matriz. Então, imagine que uma série de vezes você tem que ficar trocando elementos, linhas de uma matriz. Se você colocasse isso no programa único, às vezes seu programa ficaria gigantesco. Mas toda vez que você precisar trocar uma linha, você simplesmente chama uma subrotina e fala, olha, eu quero trocar essa com essa linha. Então isso facilita muito, muito a vida. Então vamos aproveitar aqui essa estrutura do principal para fazer esse exercício que está aqui, que seja matriz 3 por 2, cria uma subrotina que troque duas linhas informadas da matriz. E uma subrotina principal chame esta troca de linhas trocando a segunda e a terceira linha. Okay? Então, vamos lá. Deixa eu colocar uma matriz aqui, dimensão 3 por 2, as double, né? Deixa eu colocar um I, J, as íntegra. Okay? Beleza, vamos ler a nossa matriz M que está aqui primeiro. Então, for I igual a 1, ela tem linha 3, né? 3 linhas e 2 colunas. For J igual a 1, o 2, next, e leia a matriz. Ele está na célula, a gente já fez isso antes, 57 mais I, coluna J mais 1. Okay? Então essa daqui é a leitura da matriz. Mas o que eu quero fazer aqui é criar, na verdade, uma subrotina troca de linhas. Então essa subrotina vai conter argumentos de entrada. Quem são os argumentos de entrada? Eu vou receber a matriz toda, a princípio nem precisaria, mas vamos lá. Eu vou receber quem é a linha 1, quem é a linha 2, quem é a matriz, por exemplo. Ok? E eu vou pedir, nesse caso aqui, o número de colunas. Beleza? Então, essas são as entradas da matriz. Né? E eu posso escrever na própria matriz resultante ou posso escrever numa outra matriz, uma matriz trocada. Enfim, isso é uma opção minha. Aqui, eu vou modificar a própria matriz lida. Ok? Desculpa, eu estou usando comentários do Scilab. Né? Pois bem, então vamos lá. Ou seja, N-qual é o número de colunas, M é a matriz, L1 é a primeira linha e L2 a segunda. Ok? Pois bem, então quem que eu vou precisar para fazer essa troca aqui? Eu vou precisar de um auxiliar para fazer a troca. Então, as variáveis, aqui no Excel VBA, né, essa subrotina, ela vai conhecer apenas as variáveis que estão sendo passadas para elas e as variáveis internas delas. Ela não conhece variáveis do programa principal que não foram passadas para ela. Okay? É importante que fique claro isso. Então, por exemplo, no programa principal lá tem A, B, que na verdade estava associado ao exercício anterior, mas quando a gente chama essa subrotina troca de linhas, ela não conhece esses A e B, porque esses A e B não foram passados para ela. Ok? Pois bem, então, vamos lá, a gente vai seguir aqui com a nossa troca de linhas e troca de colunas. Como é que a gente vai fazer essa troca? Eu vou ter que ter um GIN-I as integer também, que é um contador inteiro só para caminhar aqui nas colunas. Deixa eu colocar até J, que é o contador das colunas original. Né? Então, vamos lá. For J igual a 1 até o número de colunas, o que ele vai fazer? O auxiliar vai receber
a matriz, o elemento da linha 1 e da coluna J. Ok? Então ele guardou esse cara aqui. Agora, esse cara vai receber o elemento da linha 2, coluna J. Ok? E o elemento da linha 2, coluna J, recebe o auxiliar. Esse é o procedimento clássico de troca de linhas. Então, observe que simplesmente eu estou fazendo a troca de linhas aqui dessa matriz. O que ele está fazendo? Ele está percorrendo todas as colunas e cada elemento da coluna ele guarda uma variável temporária, porque se ele não tivesse variável temporária, ele perde o valor original desse matriz, que tá, desse elemento que está na posição da linha 1, coluna J. Né? Então, ele guarda esse valor dessa variável aqui da linha 1, coluna J, aí ele faz a troca. Assim, agora, então, a linha 1 recebe o que estava na linha 1 recebe o que estava na linha 2, e o que estava na linha 2 recebe o auxiliar, que é o valor que armazenou o elemento da matriz da linha 1, coluna J. Okay? Então, esse é o procedimento de troca de linhas. Então, sempre que eu precisar trocar linhas de duas matrizes, basta eu informar, né? Ou eu chamar. Vou chamar o número de colunas desse cara aqui. São duas colunas. A matriz, a linha 1, eu quero trocar as linhas 2 e 3, então ali, ou seja, eu estou trocando as linhas 2 e 3 da matriz M. E estou escrevendo com o resultado da própria matriz M. Ao fazer essa troca, eu já efetuei a troca, agora eu vou querer escrever essa matriz aqui, né? Vou seguir o mesmo procedimento, dessa vez da parte de escrita, só que eu vou ter que deslocar ele nas colunas. Então, as linhas ali são as mesmas, mas a coluna vai começar, o resultado vai estar contido na coluna 6. Então, ao invés de ser J mais 1, vai ser J mais 5. Aqui, né? Esse é o procedimentozinho, vamos ver se ele funciona. Observem que ele funcionou ali, ele efetuou as trocas da linha 2 e 3 que estava aqui, ele trocou as posições em cima disso. Então, a vantagem do subrotina é essa: sempre que a gente precisar fazer um procedimento muito repetitivo, que carregaria demais o programa principal, você cria uma subrotina para ela, e aí toda vez que você precisar fazer aquele procedimento, você simplesmente chama a subrotina. Então, esses são os procedimentos básicos aqui, de subrotinas. Observem que essas subrotinas, elas estão funcionando aqui, e eu informo um conjunto de variáveis, esse conjunto de variáveis pode deve sofrer modificações ao longo da subrotina. Um resultado importante é que, na verdade, o nome que vem na subrotina dos argumentos não tem que ser o mesmo que está no seu programa principal. Então, por exemplo, vamos voltar ali no primeiro caso do quadrado, né, que a gente informava A e B. Né? Eu posso, nessa rotina quadrada, ter um valor x e y aqui, y, e fazer y igual a x ao quadrado. Não tem que ser o mesmo nome, isso aqui não tem que estar com A, isso aqui tem que estar com B. Tá? Simplesmente, eles têm que ter concordância em relação aos procedimentos que você quer fazer isso. O primeiro argumento, ele vai entender que é o primeiro valor que você está passando lá na subrotina principal. Né? Você vai fazer uma conta com ele tem que ser um número, ele não pode ser um texto. Então. Mas eles não precisam ter o mesmo nome. Okay? Beleza, é isso, galera.